Capítulo 1 A chegada de Gabriel. Gabriel chegou à vila com uma mochila nas costas, uma câmera pendurada no peito e um cansaço que não era só físico. Vinha de São Paulo, fugindo do barulho, da pressa, da falta de sentido. Queria silêncio. Queria luz. Queria reencontrar o olhar. Alugou um pequeno estúdio perto da praia. A dona do lugar, Dona Nair, o recebeu com café e perguntas. Veio fotografar o quê? O que aparecer, respondeu Gabriel. Então cuidado. Aqui, o que aparece costuma mexer com a alma. Gabriel sorriu, sem entender. Mas entendeu no dia seguinte. Capítulo 2 O encontro na areia. Era manhã. O sol ainda acordava. Gabriel caminhava pela praia com a câmera em mãos, buscando texturas, reflexos, silêncios. Foi então que viu. Caio corria pela areia com uma tanga dourada e um sorriso que parecia desafiar o vento. O corpo era leve, o olhar era livre, e a presença, impossível de ignorar. Gabriel levantou a câmera por instinto. Mas não clicou. Algo o impediu. Talvez respeito. Talvez fascínio. Caio percebeu. Parou. Olhou direto para ele. Vai fotografar ou só vai olhar? Gabriel engoliu seco. Posso? Pode. Mas saiba que, quando me fotografa, não captura só o corpo. Captura o verão. Gabriel clicou. A primeira foto. A primeira faísca. Naquela noite, escreveu, hoje, encontrei um rapaz de tanga na areia. E talvez tenha encontrado também o motivo de estar aqui. Capítulo 3 A tanga vermelha. Gabriel chegou à praia mais cedo do que o habitual, câmera pendurada no pescoço, olhos atentos ao horizonte. O sol ainda se espreguiçava sobre as ondas, e a areia estava fria sob seus pés. Ele não esperava ver Caio tão cedo, e muito menos daquele jeito. Caio estava lá, como se fosse parte da paisagem. Tanga vermelha, corpo dourado pelo sol, sorriso de quem sabe o efeito que causa. Quando viu Gabriel, ergueu uma sobrancelha e caminhou em sua direção com passos lentos, quase coreografados. Trouxe a câmera? Perguntou, com a voz carregada de malícia. Gabriel engoliu seco. A luz da manhã parecia conspirar a favor de Caio, destacando cada curva, cada sombra. E havia algo mais, algo que Gabriel não sabia se era imaginação ou provocação. A tanga parecia reagir. Como se o corpo de Caio falasse por si. Caio percebeu o olhar de Gabriel e sorriu, sem disfarçar. Ela tem vida própria, sabia? Disse, apontando para a peça com um gesto brincalhão. Às vezes, ela se empolga quando gosta do que vê. Gabriel riu, nervoso. Tentou ajustar a lente, mas suas mãos tremiam. Caio se aproximou ainda mais, até que o espaço entre eles fosse apenas um convite. Vai fotografar ou só vai me devorar com os olhos? Gabriel levantou a câmera, mas hesitou. O clique veio só depois que Caio se virou, oferecendo o perfil, o mistério, o desejo. Naquela manhã, a tanga vermelha virou símbolo de tudo que Gabriel tentava evitar, e tudo que ele começava a querer. Capítulo 4 Café, câmera e confusão. Gabriel acordou com o gosto do sal ainda nos lábios. A sessão de fotos com Caio na praia havia terminado horas antes, mas as imagens, e os gestos, continuavam vivas em sua mente. A tanga vermelha, o sorriso malicioso, o corpo que parecia saber exatamente como se mover diante da lente. E, acima de tudo, o olhar. Aquele olhar que não era só para a câmera. Ele tentou se distrair. Editou algumas fotos, respondeu e-mails, organizou arquivos. Mas tudo levava de volta a Caio. A curva do quadril, o brilho nos olhos, o jeito despreocupado de existir. Era como se Caio tivesse invadido não só o cartão de memória da câmera, mas também o espaço mais íntimo da sua cabeça. No meio da manhã, Gabriel decidiu ir ao café da vila. Precisava de ar, de café forte, de qualquer coisa que o tirasse daquela espiral. Mas ao entrar, lá estava ele, Caio, sentado de pernas cruzadas, camiseta regata, tanga azul visível sob o short curto,
como quem não se importa em provocar. Ou como quem sabe exatamente o que está fazendo. Bom dia, fotógrafo, disse Caio, sem levantar os olhos do celular. Dormiu bem? Gabriel hesitou. Sentou-se à mesa ao lado, tentando parecer indiferente. Dormi. As fotos ficaram boas. As fotos ou o modelo? Gabriel engoliu seco. Caio olhou para ele com aquele sorriso que misturava desafio e desejo. Você tem um jeito engraçado de provocar, disse Gabriel, tentando manter a compostura. E você tem um jeito bonito de fugir. O garçom chegou. Gabriel pediu um café preto. Caio, um suco de maracujá. O silêncio entre os dois era carregado de tensão. Gabriel tentava se concentrar no cardápio, mas seus olhos insistiam em voltar para a pele bronzeada de Caio, para a linha da tanga que aparecia quando ele se inclinava para a frente. Você sempre usa essas tangas? Perguntou Gabriel, sem conseguir evitar. Só quando quero causar confusão, respondeu Caio, piscando. E você, sempre fica vermelho quando olha para mim? Gabriel riu, nervoso. O café chegou. Ele tomou um gole, tentando se recompor. Você é muito direto. E você é muito contido. Isso me dá vontade de te desarrumar. Gabriel quase engasgou. Caio se levantou, se aproximou da mesa dele e se inclinou, deixando o rosto a poucos centímetros do seu. Vai fotografar de novo hoje? Talvez, respondeu Gabriel, tentando manter a voz firme. Então me avisa. A tanga de hoje está com saudades da sua lente. Gabriel não respondeu. Caio saiu do café com passos lentos, deixando um rastro de calor e confusão. Gabriel ficou ali, sozinho, com o café esfriando e o coração acelerado. Ele sabia que estava entrando em um território perigoso. Mas também sabia que, com Caio, o perigo vinha embalado em desejo, e talvez, só talvez, em algo mais. Se quiser, posso continuar com o capítulo 5, O Jantar Improvável, onde Gabriel conhece Dona Nair, a avó irreverente de Caio, e descobre que o rapaz da tanga tem muito mais camadas do que aparenta. Capítulo 5, O Jantar Improvável. Gabriel não sabia exatamente por que havia aceitado o convite. Talvez fosse curiosidade. Talvez fosse o desejo de entender quem era Caio além da pele bronzeada e das tangas provocantes. Ou talvez fosse só o desejo, puro e simples. O sol já se escondia quando ele chegou à casa de Caio. Era uma construção simples, com janelas azuis e um jardim cheio de ervas e flores. A porta estava aberta, como se dissesse, entre, sem medo. Achei que ia desistir, disse Caio, surgindo na varanda com uma camiseta larga e, claro, uma tanga. Dessa vez, verde-limão. Gabriel tentou não olhar. Mas era impossível. A peça parecia ter sido escolhida com precisão cirúrgica para provocar. E, como sempre, parecia reagir à presença dele. Gabriel desviou os olhos, mas Caio percebeu. Ela gosta de você, disse, apontando para a tanga com um sorriso. Cresce só quando você chega. Gabriel riu, sem saber se era brincadeira ou confissão. Antes que pudesse responder, uma voz surgiu de dentro da casa. Caio. Põe uma bermuda, pelo amor de Deus. Vai assustar o moço. Era a Dona Nair. Pequena, cabelos brancos presos num coque, olhos vivos como quem já viu de tudo. Ela apareceu na porta com um avental florido e um olhar afiado. Você deve ser o fotógrafo. Gabriel, né? Disse, estendendo a mão. Eu sou a avó que ainda manda nesse exibido. Gabriel apertou a mão dela, encantado. Prazer. E não se preocupe, já estou acostumado com as tangas. Isso é o que me preocupa, murmurou ela, virando-se para a cozinha. O jantar foi servido na varanda. Arroz, feijão, peixe grelhado e salada de manga. Gabriel se surpreendeu com o cuidado. Caio parecia diferente ali, mais calmo, mais caseiro, mais humano. Ele cozinha bem, mas só quando quer impressionar, disse Dona Nair, piscando para Gabriel. Vó! Reclamou Caio, corando. Ué,
Tô mentindo? Gabriel riu. A conversa fluiu com leveza. Dona Nair contou histórias da infância de Caio, das vezes em que ele fugia da escola para nadar no mar, das tangas que ele começou a usar aos 15, como forma de protesto contra o uniforme da academia. Ele sempre foi livre, disse ela. E eu aprendi a deixar voar. Depois do jantar, Caio levou Gabriel até o quintal. Havia uma rede, algumas velas acesas e o som distante das ondas. Obrigado por vir, disse Caio, sentando-se na rede. Eu queria que você visse que eu sou mais do que isso. Eu sei, respondeu Gabriel, sentando-se ao lado. Mas você também é isso. E tudo bem. Caio olhou para ele com ternura. O silêncio entre os dois era confortável. Gabriel sentia que, pela primeira vez, estava vendo Caio inteiro, com suas cores, suas raízes, suas contradições. Você me deixa nervoso, confessou Caio. E isso é raro. Você me deixa confuso, respondeu Gabriel. E isso é constante. Eles riram. E naquele riso, havia algo novo. Algo que não era só desejo. Era afeto. Era começo. Se quiser, posso continuar com o capítulo 6, Segredos à beira-mar, onde Gabriel revela partes dolorosas do seu passado e Caio mostra que sabe escutar com o coração. Capítulo 6, Segredos à beira-mar. A noite estava morna, com uma brisa suave que fazia os coqueiros sussurrarem segredos antigos. A praia, quase deserta, parecia um lugar fora do tempo. Gabriel caminhava ao lado de Caio, os pés afundando na areia úmida, o som das ondas servindo de trilha sonora para um silêncio carregado de coisas não ditas. Caio usava uma camiseta larga e, claro, uma tanga, dessa vez preta, discreta, quase melancólica. Gabriel notou que o volume da peça parecia reagir à proximidade, como se o corpo de Caio tivesse vontade própria. Mas naquele momento, o desejo estava em segundo plano. Havia algo mais forte no ar, confiança. Você sempre vem aqui à noite? Perguntou Gabriel, quebrando o silêncio. Quando preciso pensar. Ou quando preciso parar de pensar, respondeu Caio, chutando suavemente a água. Gabriel hesitou. Olhou para o mar, depois para Caio. Respirou fundo. Eu não contei tudo sobre mim. Caio parou. Virou-se para ele com expressão séria. Não precisa contar nada que não queira. Eu quero, disse Gabriel. Só não sei como. Eles se sentaram na areia, lado a lado. Gabriel começou a falar, devagar, como quem tira pedras do bolso uma por uma. Eu estava no relacionamento que parecia perfeito por fora. Mas por dentro, era controle, manipulação, silêncio. Ele me fazia sentir pequeno. Me fazia duvidar de mim. E eu deixei. Por muito tempo. Caio escutava sem interromper. Os olhos fixos no horizonte, mas a atenção toda em Gabriel. Quando finalmente saí, me senti livre. Mas também vazio. Como se eu tivesse desaprendido a ser eu mesmo. E agora? Perguntou Caio, com voz baixa. Agora, eu tô reaprendendo. E você tem ajudado nisso. Mesmo sem saber. Caio sorriu, mas não disse nada. Apenas estendeu a mão e tocou a de Gabriel, entrelaçando os dedos com delicadeza. Você não é pequeno. Nem fraco. Nem vazio. Você é inteiro. E bonito. E inteligente. E ele olhou para a tanga, depois para Gabriel, com um sorriso tímido, aparentemente, muito bom em fazer ela crescer. Gabriel riu, aliviado. O peso parecia menor agora. A dor, mais distante. Você é diferente do que eu imaginava, disse ele. E você é exatamente o que eu esperava, respondeu Caio. Eles ficaram ali, mãos dadas, ouvindo o mar. A tanga preta, esquecida por um momento, era apenas pano. O que importava era o toque, o olhar, o silêncio compartilhado. Naquela noite, Gabriel não dormiu sozinho. E não foi pelo corpo ao lado. Foi pela paz que finalmente começava a morar dentro dele. Se quiser,
posso continuar com o capítulo 7, O Toque do Sol, onde uma sessão de fotos ao nascer do dia termina com um beijo que muda tudo. Capítulo 7, O Toque do Sol. O céu ainda estava tingido de azul profundo quando Gabriel chegou à praia. A areia estava fria, e o mar parecia dormir em silêncio. Ele montou o tripé com cuidado, ajustou a lente, e esperou. O sol ainda não havia nascido, mas ele sabia que Caio viria. Sempre vinha. E veio. Caio surgiu como parte da paisagem, caminhando descalço, com uma tanga dourada que refletia os primeiros traços de luz. O corpo dele parecia esculpido pela própria manhã, cada músculo, cada curva, cada sombra se encaixava perfeitamente na moldura do horizonte. Gabriel engoliu seco. A tanga, como sempre, parecia reagir à sua presença. O volume crescia sutilmente, como se o desejo tivesse vida própria. Caio percebeu e sorriu, sem disfarçar. Bom dia, fotógrafo, disse, com a voz rouca de quem acabou de acordar. Pronto para capturar o sol, ou só para me olhar? Gabriel riu, nervoso. Levantou a câmera e começou a fotografar. Caio se movia com naturalidade, ora olhando para o mar, ora encarando Gabriel com intensidade. A luz dourada começava a tocar sua pele, e Gabriel sentia que estava registrando algo mais do que um corpo, estava registrando um momento que não voltaria. Fica parado assim, pediu Gabriel, com a voz baixa. A luz está perfeita. Caio obedeceu. Ficou de perfil, com o rosto voltado para o sol nascente. Gabriel clicou. E clicou de novo. E de novo. Até que abaixou a câmera e apenas olhou. Você é bonito demais, disse, sem pensar. Caio virou-se lentamente. Caminhou até ele, parando a poucos centímetros de distância. E você é mais corajoso do que pensa, respondeu. O silêncio entre eles era denso. Gabriel sentia o coração bater forte, a respiração acelerada. Caio estendeu a mão e tocou o rosto dele com delicadeza. Posso? Gabriel assentiu. E então, o beijo aconteceu. Foi suave no começo, como quem testa a temperatura da água antes de mergulhar. Depois, foi profundo, como quem já sabe que quer se afogar. As mãos se encontraram, os corpos se aproximaram, e o mundo pareceu parar por um instante. A tanga dourada, agora esquecida, era apenas pano. O que importava era o toque, o calor, o sentimento. Quando se separaram, Gabriel ainda estava de olhos fechados. Caio sorriu. Acho que essa foi a melhor sessão de fotos da minha vida. E a melhor manhã da minha também, respondeu Gabriel. Eles se sentaram na areia, lado a lado, observando o sol subir. Não disseram mais nada. Não precisavam. Naquele dia, Gabriel não editou nenhuma foto. Porque algumas imagens são feitas para viver apenas na memória. Se quiser, posso continuar com o capítulo 8, A Fuga de Gabriel, onde o medo de se entregar faz Gabriel se afastar, e Caio precisa lidar com a ausência. Capítulo 8, A Fuga de Gabriel. Gabriel não apareceu no café. Nem na praia. Nem respondeu às mensagens. Caio, que costumava lidar com a vida com leveza e despreocupação, sentia agora um peso estranho no peito, uma mistura de saudade e frustração. O beijo ao nascer do sol ainda queimava em sua memória. Não só pelo toque, mas pelo que veio depois, o silêncio. Gabriel havia se despedido com um sorriso tímido, prometendo te vejo amanhã. Mas o amanhã chegou, e ele não veio. Caio caminhava pela vila com a tanga mais discreta que tinha, um azul marinho que mal se destacava contra sua pele. Era como se até ela estivesse triste. Sem Gabriel por perto, até a provocação perdia o sentido. Dona Nair percebeu o silêncio do neto. Na hora do almoço, enquanto ele mexia no arroz sem fome, ela se aproximou com seu jeito direto. O fotógrafo sumiu, né? Caio assentiu, sem levantar os olhos. E você tá aí, com cara de quem perdeu o carnaval. Ele fugiu, vó. Depois do beijo, nada. Nenhuma mensagem. Às vezes, quem foge não quer ir embora. Só não sabe como ficar. Caio suspirou.
Queria entender. Queria respostas. Mas acima de tudo, queria Gabriel. Enquanto isso, Gabriel estava trancado em seu quarto, encarando a tela do computador sem conseguir trabalhar. O beijo havia sido perfeito, talvez perfeito demais. E isso o assustava. Ele não sabia lidar com coisas que pareciam certas. Estava acostumado a desconfiar, a se proteger, a fugir. Mas fugir de Caio era diferente. Doía. Ele olhou para a mochila jogada no canto. Algo brilhava entre os papéis. Era a tanga dourada. Caio havia deixado ali, sem dizer nada, como quem marca território com afeto. Gabriel a pegou, passou os dedos pelo tecido e sentiu o coração apertar. Naquela noite, ele caminhou até a praia. O céu estava limpo, e as estrelas pareciam mais próximas. Sentou-se na areia, sozinho, e pensou em tudo o que estava perdendo por medo. No dia seguinte, Caio estava na varanda, sem tanga, sem sorriso. Apenas esperando. E quando viu Gabriel se aproximar, com a tanga dourada nas mãos, soube que a fuga havia acabado. Eu não sei como ficar, disse Gabriel, com a voz embargada. Então aprende comigo, respondeu Caio, abrindo os braços. Eles se abraçaram. Longo. Silencioso. Cheio de promessas não ditas. Naquele momento, Gabriel entendeu, às vezes, o amor não exige coragem para começar. Exige coragem para continuar. Se quiser, posso seguir com o capítulo 9, A Tanga Esquecida, onde Gabriel encontra a peça íntima de Caio em sua mochila e começa a entender o quanto aquele gesto carrega afeto, desejo e memória. Capítulo 9, A Tanga Esquecida. Gabriel estava organizando sua mochila para uma sessão de fotos na vila quando sentiu o toque de um tecido diferente entre os cadernos e cabos. Puxou com cuidado, e lá estava ela. A tanga dourada. Por um segundo, ele achou que fosse engano. Mas não. Era a mesma que Caio usará na manhã do beijo. A mesma que refletia o sol como se fosse parte dele. A mesma que parecia crescer com cada olhar trocado. Gabriel segurou a peça entre os dedos, sentindo o tecido leve, quase íntimo demais. Sorriu. Caio havia deixado ali sem dizer nada. Como quem marca território com afeto. Como quem diz lembre de mim sem precisar escrever. Ele levou a tanga até o rosto, fechou os olhos e respirou fundo. Não era só desejo. Era carinho. Era provocação. Era memória. Mais tarde, ao encontrar Caio na praia, Gabriel não disse nada. Apenas tirou a tanga da mochila e a entregou com um sorriso. Esqueceu isso, disse. Caio pegou a peça, olhou para ela e depois para Gabriel. Ou deixei de propósito. Gabriel riu. Caio se aproximou, encostando a testa na dele. Ela cresce quando sente saudade, murmurou. Então deve estar enorme, respondeu Gabriel, provocando. Caio sorriu. E naquele sorriso havia tudo, desejo, afeto, brincadeira, verdade. Eles caminharam juntos pela areia, sem pressa. A tanga, agora de volta às mãos de Caio, balançava como bandeira de um território conquistado, não pelo corpo, mas pelo coração. Naquela noite, Gabriel dormiu com a tanga dobrada ao lado da cama. Não como lembrança de um corpo, mas como símbolo de um sentimento que, dia após dia, deixava de ser provocação para se tornar amor. Se quiser, posso continuar com o capítulo 10, Dona Nair intervém, onde a avó de Caio decide agir para garantir que esse romance não se perca por insegurança. Sim, capítulo 10, Dona Nair intervém. Dona Nair sempre teve um radar para sentimentos. Não precisava de palavras, bastava um olhar, um silêncio, um prato deixado pela metade. E nos últimos dias, ela notava que Caio andava diferente. Menos provocador, mais pensativo. A tanga continuava lá, claro, naquele dia, uma estampada com flamingos cor-de-rosa, mas o brilho nos olhos estava mais contido. Tá apaixonado, né? Perguntou ela, enquanto regava as plantas. Caio sorriu, sem negar. E ele? Tá apaixonado também? Acho que sim. Mas ele tem medo.
Foge às vezes. Então você corre atrás. Ou melhor, anda devagar, mas não para. Naquela tarde, Dona Nair decidiu visitar Gabriel. Pegou um bolo de fubá, vestiu seu vestido de flores e bateu na porta do fotógrafo com a autoridade de quem já criou 3 filhos e um neto de alma livre. Gabriel abriu a porta surpreso. Dona Nair? Vim trazer bolo. E uns conselhos. Posso entrar? Gabriel assentiu, sem saber se ria ou se fugia. Sentaram-se à mesa. Ela serviu o bolo, observando Gabriel com olhos de raio-x. Você gosta do meu neto? Gabriel engoliu seco. Gosto. Muito. Então por que esse vai e vem? Esse medo? Gabriel suspirou. Porque ele é tudo que eu não sei lidar. Livre, intenso, provocador. E eu, sou cheio de travas. Meu filho, Caio usa tanga porque não gosta de se esconder. Mas isso não quer dizer que ele não saiba colher. Ele só precisa saber que você quer ficar. Gabriel ficou em silêncio. Dona Nair se levantou, pegou a mão dele e apertou com firmeza. Não deixe o medo vestir você. O amor é melhor que qualquer roupa. Até melhor que tanga. Ela saiu, deixando o cheiro de bolo e uma frase que ecoava como mantra. Naquela noite, Gabriel foi até a casa de Caio. Ele estava na varanda, de tanga azul celeste, desenhando no caderno. Sua avó me visitou, disse Gabriel. Ela faz isso. É tipo Cupido com cabelo branco. Gabriel se aproximou. Tocou o rosto de Caio com delicadeza. Eu quero ficar. Mesmo com medo. Caio sorriu. E naquele sorriso havia alívio, alegria, e uma pontinha de desejo. Então fica. Mas se quiser fugir de novo, leva a tanga junto. Ela vai te lembrar de mim. Eles se beijaram. Longo. Calmo. Profundo. Dona Nair, da janela, sorriu. E murmurou, agora sim. O rapaz da tanga encontrou quem sabe despir o coração. Se quiser, posso continuar com o capítulo 11, o retorno, onde Gabriel volta à praia e encontra Caio esperando por ele com uma nova tanga e um novo olhar. Capítulo 11, o retorno. O céu estava limpo, o mar calmo, e a areia quente sob os pés. Gabriel caminhava devagar, como quem volta a um lugar sagrado. Fazia dias que não aparecia na praia. Dias em que o silêncio pesava mais do que qualquer palavra. Mas agora, ele estava ali. E Caio também. Caio estava sentado na beira da água, desenhando em seu caderno. Usava uma tanga nova, vermelha com detalhes dourados, como se tivesse sido feita para aquele momento. Quando viu Gabriel se aproximar, não sorriu de imediato. Apenas levantou os olhos e esperou. Gabriel parou a poucos passos. O coração batia forte, mas os pés estavam firmes. Eu voltei, disse, simples. Caio fechou o caderno. Olhou para ele com calma, mas com intensidade. Eu sabia que você voltaria. Só não sabia quando. Gabriel se aproximou. Sentou-se ao lado dele. O silêncio entre os dois era diferente agora, não era vazio, era cheio de coisas que não precisavam ser ditas. Essa tanga é nova, comentou Gabriel, tentando quebrar o gelo. Comprei para quando você voltasse. Ela cresce melhor com você por perto. Gabriel riu, corando. Mas não desviou o olhar. A peça realmente parecia mais viva, mais cheia, como se o corpo de Caio estivesse em festa. Você me deixa nervoso, confessou Gabriel. E você me deixa inteiro, respondeu Caio. Eles se olharam por um tempo que parecia eterno. E então, como se o mundo tivesse dado permissão, se beijaram. Um beijo lento, profundo, cheio de saudade e reencontro. Depois, caminharam pela praia de mãos dadas. Caio falava sobre seus desenhos, Gabriel sobre suas fotos. E entre uma frase e outra, trocavam olhares que diziam mais do que qualquer conversa. Naquela noite, Gabriel dormiu com a cabeça no peito de Caio. A tanga vermelha, jogada no chão, era apenas pano.
O que vestia os dois agora era o afeto, o desejo, e a promessa de continuar. Se quiser, posso seguir com o capítulo 12, o primeiro Eu Gosto de Você, onde, durante uma tempestade, Gabriel finalmente admite seus sentimentos em voz alta. Capítulo 12, o primeiro Eu Gosto de Você. A tempestade chegou sem aviso. O céu, que até então era um manto azul tranquilo, se fechou em nuvens densas e cinzentas. O vento soprou forte, e a vila correu para se proteger. Gabriel estava na praia, fotografando as ondas, quando viu Caio acenando da varanda de casa. Venho logo, fotógrafo. Vai voar com esse tripé. Gabriel correu, molhado, rindo, com a câmera protegida sob a camiseta. Entrou na casa de Caio ofegante, com o coração acelerado, não só pela corrida, mas pela proximidade. Dona Nair já havia se recolhido. A casa estava em penumbra, iluminada apenas por velas espalhadas pela sala. Caio estava de tanga, uma preta com listras finas, e uma camiseta larga que deixava o ombro à mostra. Gabriel tentou não olhar. Mas olhou. E a tanga, como sempre, parecia reagir. Ela tá feliz que você veio, disse Caio, apontando para a peça com um sorriso. Gabriel riu, nervoso. Sentou-se no sofá, tentando se secar com uma toalha. Essa tempestade é coisa de filme, comentou. Ou de novela, respondeu Caio, sentando-se ao lado dele. E você é o protagonista que ainda não sabe que tá apaixonado. Gabriel ficou em silêncio. O som da chuva batendo no telhado parecia amplificar cada batida do seu coração. Começou ele, hesitando. Eu não sei como dizer isso. Caio se aproximou, tocando sua mão com delicadeza. Então só diz. Sem roteiro. Sem medo. Gabriel respirou fundo. Olhou nos olhos de Caio, que o encarava com ternura e desejo. Eu gosto de você. Muito. Mais do que achei que fosse possível. Caio sorriu. Um sorriso que iluminou mais do que todas as velas da sala. Eu também gosto de você, fotógrafo. Desde o primeiro clique. Eles se beijaram. Um beijo lento, profundo, cheio de verdade. A tempestade rugia lá fora, mas ali dentro havia paz. Depois, deitados no sofá, com a tanga jogada no chão e os corpos entrelaçados, Gabriel sussurrou. Acho que agora entendo por que ela cresce quando me vê. Caio riu, abraçando-o mais forte. Porque ela sente o que eu sinto. E o que eu sinto, é você. Naquela noite, a tempestade passou. Mas o amor ficou. Capítulo 13, Fotos e Futuros. Gabriel nunca havia exposto seu trabalho em público. Suas fotos sempre foram íntimas, silenciosas, feitas para guardar sensações, não para exibir. Mas Caio era diferente. Caio era cor, movimento, provocação. E, acima de tudo, verdade. A galeria da vila abriu espaço para novos artistas. Gabriel hesitou, mas Caio insistiu. Mostra o que você vê em mim. Mostra o que ninguém vê. Gabriel passou dias escolhendo as imagens. Não eram só fotos de um corpo. Eram retratos de momentos, o toque do sol na pele, o sorriso entre ondas, o olhar que dizia, fica. Algumas mostravam Caio de tanga, dourada, vermelha, azul, mas nenhuma era vulgar. Todas eram poesia. No dia da exposição, a vila inteira apareceu. Dona Nair chegou cedo, com vestido novo e um ar de orgulho. Caio usava uma tanga discreta sob uma calça larga, mas o brilho nos olhos era o mesmo de sempre. As pessoas caminhavam pela galeria em silêncio. Algumas riam, outras se emocionavam. Um casal discutia sobre o que significava intimidade sem nudez. Um senhor dizia que nunca viu uma tanga parecer tão elegante. Gabriel observava tudo de longe, nervoso. Até que Caio se aproximou, segurou sua mão e disse: Você me transformou em arte. E eu nunca me senti tão visto. Gabriel sorriu. Era verdade. Pela primeira vez, ele não estava escondendo. Estava mostrando. E o que mostrava era amor.
Uma jornalista local pediu uma entrevista. Gabriel aceitou. Falou sobre corpo, afeto, liberdade. Falou sobre Caio. Ele é meu modelo. Mas também é meu motivo. Caio, ao ouvir, corou. A tanga parecia crescer sob a calça, como se o corpo celebrasse cada palavra. Naquela noite, a exposição terminou com aplausos. Gabriel e Caio caminharam pela vila de mãos dadas, sob as luzes amarelas dos postes. E agora? Perguntou Caio. Agora, a gente continua. Porque o futuro é isso, seguir mostrando o que sentimos. Mesmo quando dá medo. Caio parou. Beijou Gabriel ali mesmo, no meio da rua. E naquele beijo havia tudo: arte, desejo, coragem, amor. Se quiser, posso continuar com o capítulo 14, o ciúme, onde um turista flerta com Caio e Gabriel, pela primeira vez, sente o peso da insegurança. Capítulo 14, o ciúme. O dia estava quente, com o sol alto e a praia cheia de turistas. Gabriel caminhava ao lado de Caio, que usava uma tanga branca com detalhes em azul, discreta, mas ainda assim provocante. A peça parecia se ajustar ao corpo com precisão, e como sempre, reagia à presença de Gabriel com um volume sutil, mas evidente. Eles riam, conversavam, trocavam olhares. Tudo parecia leve. Até que um homem se aproximou. Alto, bronzeado, com sotaque estrangeiro e um sorriso confiante, o turista parou diante de Caio e disse: Você é lindo. Posso tirar uma foto sua? Caio, surpreso, riu. Só se o meu fotógrafo oficial permitir, respondeu, apontando para Gabriel. O turista olhou para Gabriel, avaliando. Gabriel tentou sorrir, mas algo dentro dele se revirava. Era ciúme. Puro, inesperado, desconfortável. Ele pode tirar também, disse o turista, ignorando o tom de brincadeira. Caio hesitou. Gabriel cruzou os braços, tentando parecer indiferente. Acho que não, disse Gabriel, com a voz mais firme do que pretendia. Ele já tem um ensaio marcado comigo. O turista deu de ombros e se afastou. Caio olhou para Gabriel com um misto de surpresa e curiosidade. Foi ciúmes isso? Gabriel suspirou. Foi. Desculpa. Eu não esperava sentir isso. Caio sorriu. Um sorriso calmo, acolhedor. Eu gosto. Significa que você se importa. Eu me importo demais. E às vezes, isso me assusta. Caio se aproximou. Tocou o rosto de Gabriel com delicadeza. Eu posso ser provocador, sensual, livre. Mas quando estou com você, sou só seu. Gabriel sorriu, aliviado. A tanga branca parecia crescer com a proximidade, como se o corpo de Caio celebrasse cada palavra. Então me ajuda a confiar nisso, disse Gabriel. Confiança se constrói. E eu tô aqui para levantar cada tijolo com você. Eles se beijaram ali mesmo, sob o sol, diante de uma praia cheia. E naquele beijo, o ciúme se dissolveu. O que ficou foi o amor, mais forte, mais claro, mais verdadeiro. Se quiser, posso continuar com o capítulo 15, a tanga desaparece, onde Caio decide parar de usar suas tangas por um tempo, e Gabriel percebe o quanto elas se tornaram parte da história dos dois. Capítulo 15, a tanga desaparece. Gabriel chegou à praia com a câmera pendurada no pescoço, como de costume. O céu estava limpo, o mar tranquilo, e o vento soprava com suavidade. Mas algo estava diferente. Caio estava lá, como sempre. Sentado na areia, desenhando. Desenhando. Mas não usava tanga. Usava uma bermuda comum, larga, sem cor, sem ousadia. Gabriel parou, confuso. Cadê ela? Perguntou, se aproximando. Caio olhou para ele com um sorriso sereno. Dei folga para elas. Achei que era hora de mudar um pouco. Gabriel sentou-se ao lado dele, tentando entender. A ausência da tanga parecia simbólica, como se algo tivesse mudado entre eles. Você tá bem? Tô.
Só quis ver se você ainda me olha sem elas. Gabriel sorriu, tocando o braço de Caio com carinho. Eu olho. Mas confesso que sinto falta. Das tangas ou do que elas representavam. Gabriel pensou por um momento. Das duas coisas. Elas eram você. Eram liberdade, desejo, provocação. Mas também eram afeto. Era como se você falasse comigo através delas. Caio fechou o caderno. Olhou para Gabriel com ternura. Eu queria que você me visse além delas. Que me quisesse mesmo quando eu não tô brilhando. Eu quero. Sempre quis. Mas não vou mentir, quando você usava aquela dourada, parecia que o mundo parava. Caio riu. Um riso leve, sincero. Ela crescia por sua causa. E talvez agora, sem ela, eu cresça por mim mesmo. Gabriel entendeu. A tanga era mais do que tecido. Era escudo, era palco, era linguagem. E agora, Caio queria falar com outras palavras. Naquela noite, eles caminharam pela vila de mãos dadas. Sem tanga, sem espetáculo. Apenas dois corpos, dois corações, dois silêncios que se entendiam. E quando chegaram em casa, Gabriel tirou a bermuda de Caio com delicadeza. Não havia tanga por baixo. Mas havia desejo. Havia amor. Havia tudo. Se quiser, posso continuar com o capítulo 16, o silêncio e o corpo, onde os dois passam um fim de semana em silêncio, apenas se tocando, se olhando, se entendendo, sem palavras, sem roupas, sem medo. Capítulo 16, o silêncio e o corpo. Caio apareceu na porta do estúdio de Gabriel com uma mochila pequena e um sorriso tímido. Vamos sumir por uns dias? Gabriel não perguntou para onde. Apenas assentiu. Precisava disso. Precisava deles. Foram para uma casa simples, emprestada por um amigo de Dona Nair, escondida entre árvores e cercada por silêncio. Sem sinal de celular, sem internet, sem compromissos. Só os dois. Na primeira noite, não falaram quase nada. Caio tirou a camiseta, depois a bermuda. Estava sem tanga. Gabriel olhou, surpreso. Hoje, só pele, disse Caio, com um sorriso calmo. Dormiram juntos, abraçados, ouvindo o som dos grilos e do vento. O corpo de Caio, quente e presente, parecia conversar com o de Gabriel sem precisar de palavras. Cada toque era uma frase. Cada suspiro, uma confissão. No segundo dia, caminharam pela mata, nadaram no rio, cozinharam juntos. Ainda em silêncio. Era como se tivessem combinado, sem combinar, que aquele fim de semana seria feito de gestos. Gabriel fotografou Caio sem pedir. Caio posava sem falar. E as imagens que surgiam eram diferentes de todas as anteriores, mais cruas, mais íntimas, mais verdadeiras. À noite, deitados na rede, Gabriel tocou o peito de Caio com a ponta dos dedos. Sentiu o coração bater forte. Caio sorriu, sem abrir os olhos. Você me escuta com as mãos, murmurou. Gabriel não respondeu. Apenas beijou o ombro dele com delicadeza. No último dia, antes de voltarem, Caio vestiu uma tanga, a preta com listras finas. Gabriel olhou e sorriu. Achei que ela tinha tirado férias. Ela voltou. Mas agora, não precisa crescer para chamar sua atenção. Você já me vê inteiro. Gabriel se aproximou. Tocou a cintura de Caio. A tanga reagiu, como sempre. Mas dessa vez, não era só desejo. Era reconhecimento. Era amor. Na volta para a vila, não precisaram dizer nada. O silêncio entre eles havia falado tudo. Se quiser, posso continuar com o capítulo 17, a proposta, onde Gabriel recebe uma oferta de trabalho em outra cidade e Caio precisa lidar com a possibilidade de perdê-lo. Capítulo 17, a proposta. Gabriel estava sentado em seu estúdio, revisando as fotos da exposição, quando o e-mail chegou. Era de uma galeria renomada em São Paulo. Eles haviam visto sua mostra online e queriam convidá-lo para uma residência artística de 6 meses. Com tudo pago.
com visibilidade, com futuro. Ele leu e releu. Era o tipo de oportunidade que não se recusa. Mas havia um detalhe, Caio. Naquela tarde, Gabriel caminhou até a casa de Caio. O rapaz estava no quintal, regando as plantas com uma tanga verde musgo e um chapéu de palha. A cena era tão cotidiana quanto encantadora. Recebi uma proposta, disse Gabriel, direto. Caio parou. Olhou para ele com atenção. De trabalho? De arte. Em São Paulo. 6 meses. O silêncio entre eles foi longo. Caio voltou a regar as plantas, como quem precisa de tempo para pensar. E você quer ir? Quero. Mas também quero ficar. Caio assentiu, sem olhar. Às vezes, crescer dói. Porque a gente tem que deixar coisas para trás. Ou levar junto, mesmo sem saber como. Gabriel se aproximou. Tocou o braço de Caio. Eu não quero te deixar para trás. Então não deixa. Mas também não se prende. Eu não sou âncora. Sou o vento. E se você for, eu vou soprar para te empurrar para frente. Gabriel sorriu, emocionado. A tanga de Caio parecia crescer com um toque, como sempre. Mas dessa vez, havia algo diferente, ela não provocava. Ela acolhia. Você é incrível, disse Gabriel. E você é livre. Vai. E volta. Ou me chama. Naquela noite, Gabriel não decidiu. Mas soube que, qualquer que fosse a escolha, o amor não seria interrompido. Porque Caio não era só o rapaz da tanga. Era o rapaz que sabia amar sem prender. Se quiser, posso continuar com o capítulo 18, a decisão, onde Gabriel escolhe entre partir ou ficar, e Caio o surpreende com um gesto que redefine o que é estar junto. Capítulo 18, a decisão. Gabriel passou a semana em silêncio. A proposta da galeria em São Paulo era tentadora. Era tudo o que ele havia sonhado como artista. Mas também era tudo o que ele temia como amante. Caio não pressionava. Continuava presente, mas discreto. Usava tangas mais simples, como se quisesse dizer, estou aqui, mas não vou te prender. Na manhã da decisão, Gabriel caminhou até a praia. O céu estava nublado, e o mar parecia refletir sua confusão. Ele sentou-se na areia, sozinho, tentando ouvir o que o coração dizia. Foi então que Caio apareceu. Não disse nada. Apenas estendeu a mão e entregou um envelope. Dentro, havia uma série de fotos. Todas tiradas por ele. Todas de Gabriel. Gabriel folheou as imagens, emocionado. Eram retratos dele rindo, distraído, olhando o mar, dormindo com a cabeça no peito de Caio. Eram íntimas, delicadas, amorosas. Na última foto, Gabriel estava de costas, caminhando pela praia. E ao fundo, Caio, de tanga vermelha, olhava para ele com um sorriso sereno. Atrás da foto, uma frase escrita à mão. Se você for, leva isso. Para lembrar que eu te vejo, mesmo de longe. Gabriel chorou. Não de tristeza, mas de certeza. Naquela tarde, ele respondeu ao e-mail da galeria. Aceitou a proposta. Mas com uma condição, voltaria à vila a cada mês. E levaria Caio com ele sempre que possível. Naquela noite, Caio recebeu com um novo ensaio, O Rapaz da Tanga, versão final. Era uma sessão íntima, feita só para Gabriel. Cada pose, cada olhar, cada gesto dizia, eu sou seu. Mesmo quando você parte. E quando Gabriel fotografou Caio, com a tanga crescendo sob o toque do olhar, soube que o amor não depende de lugar. Depende de coragem. Se quiser, posso continuar com o capítulo 19, O Amor em Exposição, onde Gabriel transforma sua relação com Caio em uma mostra pública sobre liberdade, corpo e afeto, e o mundo finalmente vê o que antes era só deles. Capítulo 19, O Amor em Exposição. A galeria em São Paulo estava cheia. Luzes suaves, paredes brancas, olhares curiosos. Era a noite de abertura da nova exposição de Gabriel, Corpo Livre. E no centro de tudo,
Caio. As fotos estavam dispostas em sequência narrativa. Começavam com imagens de Caio na praia, de tanga dourada, provocando a lente com o corpo e o olhar. Depois vinham os retratos mais íntimos, o toque do sol, o silêncio compartilhado, os momentos em que a tanga desaparecia e só o afeto permanecia. Cada imagem tinha uma legenda escrita por Gabriel. Pequenas frases, quase poemas. Ele cresce quando me vê. A tanga é só pano. O amor é pele. Entre o desejo e o silêncio, escolhi ficar. Os visitantes se emocionavam. Alguns riam, outros choravam. Um casal se abraçava diante da foto do beijo ao nascer do sol. Um senhor dizia que nunca viu o amor retratado com tanta coragem. Caio estava lá, de tanga preta sob uma camisa transparente. Caminhava entre os quadros com leveza, como quem sabe que está sendo visto e aceito. Gabriel observava de longe, com o coração acelerado. Era a primeira vez que mostrava tudo. Não só o corpo de Caio, mas o próprio coração. No final da noite, uma jornalista se aproximou. Você acha que essa exposição é sobre erotismo? Gabriel sorriu. É sobre liberdade. E sobre o direito de amar sem medo. A tanga é só o começo. O que importa é o que ela revela, e o que ela não esconde. Caio se aproximou. Pegou a mão de Gabriel e a ergueu diante da multidão. Esse é o fotógrafo que me despiu sem tirar minha roupa. A plateia aplaudiu. E naquele aplauso havia mais do que admiração. Havia aceitação. Havia celebração. Naquela noite, o amor deles deixou de ser segredo. Virou arte. Virou manifesto. Virou exposição. Se quiser, posso finalizar com o capítulo 20, a última tanga, onde Caio faz uma cerimônia simbólica na praia, enterrando suas tangas como gesto de transformação, e Gabriel fotografa o momento em que o amor se torna a única roupa necessária. Capítulo 20, 2 corpos, uma lente. O estúdio estava limpo, silencioso, quase sagrado. Gabriel havia guardado todas as fotos da série, arquivado os arquivos, desmontado os fundos. Mas havia uma última imagem por fazer, não para o público, não para a galeria. Para eles. Caio entrou com uma tanga especial, feita de linho cru, simples, sem cor. Simples, sem cor. Era a primeira tanga que ele havia costurado sozinho, anos atrás, quando ainda não sabia que o pano seria linguagem. Hoje, quero que você apareça, disse Caio. Mas quero que a tanga esteja comigo. Não como escudo. Como lembrança. Gabriel sorriu. Entendeu. A tanga não era mais provocação. Era afeto. Era a raiz. Você quer que eu esteja na foto? Quero que sejamos 2 corpos. Mas que o pano conte a história. Sem esconder. Só marcando o caminho. Gabriel tirou a camisa. Depois, vestiu uma tanga também, uma que Caio havia feito para ele, meses antes, mas que nunca usará. Azul marinho, com um pequeno bordado em forma de lente. Eles se deitaram sobre o fundo branco. Gabriel posicionou a câmera com o temporizador. O clique viria em 10 segundos. Tempo suficiente para se abraçarem. Para se olharem. Para se tornarem imagem. O obturador disparou. A foto capturou 2 corpos entrelaçados. Com tanga. Com história. Com amor. Era o fim da série. Mas o começo de algo maior. Naquela noite, Gabriel não escreveu. Apenas imprimiu a imagem. Colocou numa moldura simples. E pendurou no estúdio, acima da porta. Caio olhou e disse. Voltamos ao pano. Mas agora, ele não cobre. Ele celebra. Epílogo, a tanga no varal. O tempo passou. A exposição virou livro. O livro virou referência. E Gabriel e Caio seguiram juntos, entre cidades, entre projetos, entre silêncios e toques. O estúdio agora era menor, mais íntimo. A câmera ainda existia, mas fotografava menos. O amor, por outro lado, crescia sem precisar de cliques.
Numa manhã qualquer, Gabriel saiu para recolher roupas do varal. O sol tocava os tecidos com carinho. Entre camisetas e lençóis, ele viu algo que o fez parar. Era uma tanga. Simples. Vermelha. Desbotada pelo tempo. Esquecida ali, talvez por acaso. Ou talvez não. Gabriel segurou o pano com cuidado. Sentiu o cheiro do vento, da memória, do desejo antigo. Sorriu. Caio apareceu na porta, com uma xícara de café e um olhar curioso. Achou minha tanga perdida? Achei nossa história pendurada. Caio se aproximou. Tocou o pano. Tocou Gabriel. Ainda cabe? Sempre coube. Porque nunca foi só pano. Foi começo. Eles se abraçaram. Longo. Forte. Quente. Naquela noite, Gabriel escreveu pela última vez. Hoje, encontrei a tanga no varal. E com ela, tudo que fomos. Porque o amor, quando é verdadeiro, nunca se guarda na gaveta.